Bora lá falar de manifestação. Mais uma live para vocês. Esperando o pessoal entrar. Para que a gente comece a falar de manifestação. E você que está vendo esse vídeo aí do início, você que não sabe o que é manifestação, você que quer manifestar alguma coisa, você que acredita em manifestação, você que está cansada de ouvir sobre manifestação, você que não acredita sobre manifestação, fica aqui nessa live. Porque talvez muitas coisas podem surgir para você, muitas ideias podem surgir para você manifestar a sua vida conscientemente. Então, o que é manifestar? Não é mesmo? Que tanto se fala de manifestação? O que depois de algumas pessoas começarem a falar sobre lei da atração, manifestação, o que essas pessoas começaram a disseminar sobre isso que não é? E o quanto que vocês se agarram a formas do que é manifestação e acabam não criando, não é mesmo? Então eu vou deixar essa live salva e também vou colocar no YouTube para vocês. Oi, Emerson! Tudo bem? Deixa eu colocar aqui o tema da live. Então, pessoal, começou a me pedir live sobre manifestação e a maioria é para criar emprego, não é mesmo? Então, a maioria escolhe criar um emprego e eles não sabem como, o que fazer, como fazer. Então, eu escolhi fazer essa live e a gente vai falar sobre manifestação de forma geral, não é mesmo? Em alguns cursos eu sou chamada de rainha da manifestação, gente. Trazendo aí, né? Minha autopercepção. Então, a gente vai falar de manifestação. O que é manifestar? Né? Primeira coisa, quando a gente começa a falar de um tema, você tem que trazer para você o que esse tema significa para você. Qual é o significado desse tema para você? Quando você leva isso para a vida real, para o palpável. Eu gosto muito de levar as coisas para o palpável. O que isso significa para você? Então, para muitas pessoas, manifestar é criar dinheiro. Muitas pessoas olham para a manifestação como uma fonte de criar dinheiro, uma fonte de fazer dinheiro. E manifestação não é só dinheiro, gente. Manifestar é um estilo de vida. Então, quando você está manifestando, quando você está intencionando, é um estilo de vida. Você pode intencionar uma pessoa, você pode intencionar um movimento, você pode intencionar inúmeras coisas. Então, muitas pessoas se prendem ao conceito de manifestação a somente manifestar dinheiro. Quando, na verdade, quando isso acontece, é mais uma forma da pessoa ficar presa à falta, à escassez, ao medo, à angústia. E no meu ponto de vista, a manifestação ela deve vir para você como uma virtude, uma habilidade de você criar a sua vida conscientemente para conseguir lidar com essas emoções que para os humanos aparentemente não é tão legal, que é medo, angústia, desespero, falta de paz, falta de harmonia. Para muitos humanos isso não é considerado legal. As pessoas não estão acostumadas a verem as emoções de choro, de raiva, como uma oportunidade. As pessoas não estão acostumadas a compreenderem a biologia humana. Olha só, o mesmo mecanismo do nosso corpo de sentir o prazer está conectado ao mesmo mecanismo de sentir a dor. Então, quando você se fecha para sentir dor, ao mesmo tempo você bloqueia os receptores do prazer. Percebe? Então, se você é uma pessoa que fica ali resistindo ao desafio, você também se bloqueia aos presentes que aquele desafio pode trazer para você. Percebe? Então, a manifestação, no meu ponto de vista, é um estilo de vida. É uma forma da qual você pode levar a sua vida, a sua jornada aqui na Terra, de uma forma mais leve, sem a necessidade de criar tantos desafios. Então, quando eu comecei a praticar a questão da manifestação,
eu também só conectava com o dinheiro, né? Eu também ficava presa a sempre manifestar dinheiro. E adivinha? Era sempre uma manifestação ligada com a falta. Então, ela não estava conectada à abundância, ao fluxo. A maioria das pessoas esquecem de manifestar o que eu considero o principal, que são virtudes. Então, quanto mais virtuoso você se torna, mais fácil de você se tornar um co-criador consciente. Melhor é de você se tornar um co-criador consciente. Então, E muitas pessoas não estão dispostas a passar pelo processo da cocriação, né? Que às vezes, exige paciência, exige cuidado, exige dedicação. Então, muitas vezes, aquilo que você deseja, a sua manifestação, ela requer algumas virtudes, alguns pacotinhos de virtudes, não é mesmo? Então, para você conseguir, para você manifestar algumas situações, às vezes vai requerer mais paciência, mais determinação, mais força, mais coragem. E aí, onde está a resistência? Onde está resistência não, né? Onde está esse grande bloqueio? Onde está esse grande impasse? Quando as pessoas têm resistência, vou usar essa palavra, resistência a se tornar mais virtuosa. Então, quanto mais virtuoso você se torna, melhor você vai manifestar, com toda a certeza do mundo. Então, quanto mais consistente você se torna, maior a probabilidade de você manifestar aquilo que você deseja. Existem manifestações instantâneas? Existem, né? Muitos cursos que eu já fiz e muitos livros que eu já li falam que quanto mais leve é o seu corpo, maior a sua probabilidade de manifestar instantaneamente. E a leveza do corpo está ligada às virtudes. Então, quanto mais virtuoso você é, maior a probabilidade de você manifestar instantaneamente. Porque menos crenças de impossibilidade você tem. Então, quanto mais crenças de possibilidade você tem, melhor as chances de você manifestar. Tá fazendo sentido? Então, essa aula sobre manifestação, ela vai ficar salva, tá? Pra vocês ouvirem novamente. Então, manifestar não vocês já entenderam esse primeiro bloco, qual é a minha percepção sobre manifestação e por que as pessoas sempre se conectam com manifestação e dinheiro, né? Quando, na verdade, manifestar é um estilo de vida e não algo que você tem que ficar preso à manifestação de dinheiro. Então, muitas pessoas se conectam com essas pessoas que estão falando de cocriação, lei da atração, pela falta e não pela abundância. Então, manifestação, para mim, é um estilo de vida. Então, oração. Vamos falar de oração, que é algo bem popular. Algo bem antigo, algo que os seus ancestrais já faziam. A oração, ela é um mecanismo de manifestação, porque a oração, ela faz com que você aumente a sua vibração através de uma intenção, através de algo que você está intencionando. Então, a oração, ela segue princípios de manifestação. Então, quando você está orando, você tem o hábito de orar, você está manifestando. E muitas pessoas fazem isso com desespero também. Então, vocês começam a perceber que manifestar é uma virtude. E é uma virtude que está ligada com um monte de outras virtudes. Então, se você percebe uma pessoa que ela consegue manifestar aquilo que ela deseja, é uma pessoa que às vezes manifesta muito bem numa área e nem tanto em outra, e tá tudo bem. O que diferencia isso? Diferencia que é uma pessoa mais virtuosa numa área e em outra. Todas as virtudes, elas são praticadas na justa medida. O que é isso? Uma pessoa que ela é humilde demais. Ela é extremamente humilde e ela passa a justa medida da humildade. Ela acaba sendo uma pessoa que também tem ali um desequilíbrio, uma pessoa que não consegue dizer não, uma pessoa que ela extrapola ali os limites. Até mesmo a virtude da gratidão. Olha só, né? Então, eu vou até fazer uma live sobre isso. Uma aula, o Luiz, inclusive, que me sugeriu fazer essa aula.
Vou fazer uma aula sobre gratidão, sobre os limites da gratidão. Então, a gratidão, ela também pode ser manifestada na justa medida. Uma pessoa que extrapola na gratidão, ela acaba criando dívidas com a outra pessoa e ela fica presa a outra pessoa. Vocês já pararam para pensar nisso? Tem pessoas das quais vocês são tão gratas que vocês viraram escravas delas? Uma boa pergunta, né? Então, a manifestação, ela é um estilo de vida, é uma forma da qual você vai levar a sua vida, você vai conduzir a sua vida. O que fazer para manifestar melhor? No meu interessante ponto de vista, se tornar uma pessoa mais virtuosa. Vocês já pararam para perceber que tem pessoas que não sabem o que é manifestação e elas manifestam muito bem? E quando você vai ver, é uma pessoa que ela é muito virtuosa. Então, é uma pessoa que ela é muito corajosa, ela é muito disciplinada, ela é muito constante, ela é muito persistente, ela é muito coerente com as próprias emoções. Ela é uma pessoa que ela não inibe a dor, o sofrimento. Muito pelo contrário, ela está na disposição de aprender, de se tornar um aprendiz com a dor e com o sofrimento. Tá fazendo sentido? Quem tá assistindo aqui ao vivo comigo, me conta. Está fazendo sentido essa aula? Ou não tá fazendo nenhum sentido? Quais fichas caem? Vocês podem ir compartilhando também, tá bom? Então, a pessoa que ela não evita o sofrimento, ela tá na disposição de viver a alegria. Tem algumas palavras que eu não posso falar aqui no Instagram, né? Mas eu escolho que eu não seja... Não aconteça nada. Vamos levar para a parte do corpo. Uma pessoa não vai conseguir atingir o ápice do prazer no corpo se o mesmo mecanismo do cérebro dela não tiver ligado para sentir também a dor. Então isso é muito interessante, né? E muitas pessoas passam por dores profundas e o que acontece? Por proteção, o seu corpo, ele desliga essa parte. E aí você para de sentir prazer também. Para você manifestar, uma das virtudes das quais você manifesta com assertividade é a segurança. Se você não se sente seguro, você não manifesta. Muito interessante, né? Então, a manifestação, no meu ponto de vista, se dá pela intenção do nosso coração, pela nossa intenção genuína. Você pode manifestar pela sua intenção genuína, pela intenção do seu coração. E também você pode manifestar pelas vozes que habitam você, né? Então, habitam vozes em você, habitam pessoinhas em você. Então, tem aquela pessoinha que é a pessoinha da vingança, você também pode manifestar através dela. Tem aquela pessoinha que é a pessoinha que só quer saber das questões de sobrevivência, então você também pode manifestar através dela. E tem aquela pessoinha que tá ali ligada com sua alma, com seu espírito, com Deus, com o universo, seja lá como você queira chamar. Então eu acredito muito nessa manifestação do coração. Não que eu não manifeste pelas outras vozes que habitam em mim. Sim, já manifestei muito através delas, então eu já criei processos judiciais através dessa vozinha de vingança, eu já criei inúmeras situações pela vozinha de vingança. Muitas pessoas, por exemplo, criam o mínimo porque cocriam, manifestam através da vozinha da sobrevivência. Então, vocês estão manifestando o tempo todo. A manifestação, ela se dá de forma completamente natural. Então, você está manifestando o tempo todo. Isso já está em você. Estar aqui assistindo essa live comigo já é uma manifestação. Você me criou na sua realidade para eu trazer uma mensagem para você. E cabe a você se você vai ouvir, pegar essa mensagem e aplicar ou não. Ou se você vai sair da live, você não vai aplicar nada, você não vai pensar sobre o que está sendo dito aqui. Percebe? A todo momento você está criando situações, essas situações estão chegando até você e cabe a você estar usando essas informações ou não. E para isso acontecer, você precisa também... Precisa não, né? Seria interessante se você manifestasse a virtude da presença. Então, no meu ponto de vista, não tem como manifestar... Ai, perdão. Vou fechar aqui o WhatsApp. Não tem como a gente manifestar sem presença. Percebe? Porque as oportunidades estão passando o tempo todo.
Cabe a você escolher se essas oportunidades elas vão ficar ou não. Ou se você simplesmente vai escolher que essas oportunidades passem e vão embora. Percebe? Então vamos levar para um tema em específico, mais palpável, para que você tenha clareza do que eu tô falando? Vamos trazer emprego. Muitas pessoas, muitos clientes entram em contato comigo, seja para fazer limpeza energética, ou seja para fazer sessão, ou seja para passar em alguns dos meus cursos, para viver a experiência de alguns dos meus cursos, de manifestar emprego, certo? Então, peraí que eu tava vendo a mensagem. Então, muitas pessoas, quando tem essa situação do emprego, elas vivem em desespero. E é completamente natural, não é normal, mas é natural que quando você tá sem emprego, você entre em desespero. Talvez até mesmo, até mesmo um condicionamento ancestral. Só o que acontece? Aquela vozinha da sobrevivência, ela fica latente. E aí você começa a manifestar a sua realidade com isso. Você começa a manifestar a sua realidade através da vozinha da sobrevivência. Você começa a manifestar o mínimo, você começa a manifestar mais desespero, você começa a manifestar pessoas que também estão desesperadas, para que você tenha colo, para que você tenha acolhimento, para que você tenha segurança para conversar com essas pessoas, porque elas também estão desesperadas. A última coisa que você vai querer é se conectar com quem é próspero, abundante, com quem tá dando tudo certo. Percebe? A última coisa que você vai pensar é isso. Muito pelo contrário, você vai começar a frequentar lugares onde as pessoas estão desesperadas através de emprego. Entende? E mais disso é criado. Então, dentro dessa aula de manifestação, que a gente poderia ficar aqui por horas e horas e horas, né? Uma das coisas que é bem interessante colocar é: esteja presente e coloque foco naquilo que você escolhe colocar. Então, ok, esse desespero existe. Se você também negar uma emoção que você considera negativa, ela também vai ficar em foco, em evidência, porque você não escolheu receber o melhor daquilo. Percebe? Então, ok, você está em desespero. Esse desespero, ele existe. Você está disposto a sentir o desespero? Então, sente esse desespero e daqui 10 minutos, quando você sentir o desespero, vai beber um copo de água. Automaticamente, seu corpo vai começar a fazer descargas. O que são descargas? É como se a grande emoção tivesse passado. E aí você vai perceber que aquele desespero ele tem a probabilidade de passar. O que acontece é que muitas pessoas não têm esse conhecimento e aí quando elas têm medo, elas querem inibir o medo. E aí o medo volta. E aí esse medo fica voltando por 10 anos, 20 anos, 6 meses, 4 meses, 5 meses. E elas tentam lutar contra aquela emoção. Quando na realidade é algo biológico, né? Quando na realidade o medo, ele também tá ligado com a coragem. Então, o que precede a ação de coragem é o medo. E se você não senti-lo, ele vai ficar voltando para você sentir. É basicamente isso. Então, sentiu o medo? Sinta o medo. Perceba onde no seu corpo esse medo está reverberando. Perceba o que o seu corpo quer falar para você. Sinta isso. Entre em permissão de sentir isso. E depois que você sentiu isso conscientemente, aí você naturalmente vai para o próximo passo. Naturalmente seu corpo vai te conduzir para ir para o próximo passo. Então é muito interessante que vocês comecem a perceber isso. Está fazendo sentido? Então, Maiara, eu quero manifestar. O que você quer manifestar? Também tem que ter clareza, que é outra virtude. Percebe? Manifestação é sobre virtudes. Sobre virtudes. Quanto mais virtuoso você se torna, melhor manifestador você é. Melhor manifestador você é. Imagina só uma pessoa que não tem autoconfiança nenhuma manifestando. Difícil. Difícil. Dificílimo. Então, e é um pacotinho de virtudes mesmo, né? Então, existem várias vozes e pessoas dentro de nós
que criam essa realidade, né? Então, tem muitas pessoas que manifestam por conta de um propósito, por conta de uma missão. Tem pessoas que manifestam por conta do espiritual. Vocês já perceberam? Eu li um livro chamado Ponto de Inflexão. Vocês já viram esse livro? É do Geração de Valor, do Flávio Augusto, um dos maiores empresários do Brasil. E ele fala do poder da intuição nos negócios. Então, muitos dos negócios, muitos dos pontos de inflexão, o que é um ponto de inflexão? É uma virada. Muitas das viradas que ele teve foi por conta da intuição dele. Muitas das viradas que ele teve foi por conta de algo que ele intuiu. Grandioso isso, né? Muito grandioso. Então, quanto mais você se conectar com a sua intuição e essa intuição ela for mais fina, melhor a probabilidade das suas manifestações acontecerem através do seu coração também. Porque muitas vezes você escolhe manifestar coisas que você não quer viver, que você gostaria de viver para agradar outras pessoas ou para trazer felicidade para outras pessoas. Percebe? E não que isso não possa acontecer, não que isso não seja digno de acontecer. É lógico que você pode cocriar uma casa, cocriar um carro, ou cocriar uma faculdade, um diploma, ou cocriar ser uma pessoa de determinada religião para agradar sua mãe, seu pai, seu tio, periquito, papagaio. No entanto, isso vai trazer felicidade para você? É isso que você verdadeiramente quer? Essa é a vida da qual você deseja manifestar? Percebe? Então, isso que no meu interessante ponto de vista tem que estar em evidência. O quanto que você está disposto a viver aquilo que você verdadeiramente quer. Nem sempre o que você quer é viver a vida da forma como você vê na internet. Nem sempre. Às vezes você quer viver numa cabana, no meio do mato, com o mínimo, ou com o suficiente para você. E isso é o que é verdadeiro para você. Isso é o que é felicidade para você dentro do seu sistema de crenças e dentro daquilo que você acredita. Então, o quanto que você está disposto a manifestar isso? Então, manifestação é uma consciência que você pode adquirir e levar como um estilo de vida. Então, hoje, quando eu vou começar o meu dia, eu começo sempre com uma conexão, com uma oração, digamos assim. Você pode chamar de meditação, você pode chamar de oração, você pode dar o nome que você quiser. Mas é com uma conexão, eu manifestando o meu dia. Muitas pessoas usam técnicas de visualização, de escrita, mas no meu ponto de vista, não adianta você escrever 50 vezes durante 5 dias que você já está vivendo, que você já é, que você já está curado, que você já é isso, que você já vive a realidade que você deseja, se você não tem congruência com isso. E a congruência, ela só vem através das virtudes. Percebe? Ela só vem através das virtudes. A congruência energética com aquilo que você quer só vem através das virtudes. Trazendo para um ponto de vista do cérebro. Seu cérebro só vai trazer para a sua vida, só vai falar aquilo que ele conhece. Então, o quanto que você está se expondo ao novo? O quanto que você está se expondo ao novo? É muito natural que com as redes sociais a gente só siga, olha só, a gente só siga quem a gente concorda, a gente só assista quem a gente concorda, a gente só ouça quem a gente concorda. E isso vai trazendo para o nosso cérebro um espaço de muita... Não tenho outra palavra, muita burrice. Não é burrice. Mas é basicamente uma limitação de informação. Não há um pensamento crítico, um pensamento de pensar, percebe? Se você só traz informações que você já sabe para a sua realidade, que você concorda na sua realidade,
A probabilidade do seu cérebro começar a criar soluções é baixíssima. Então é um treino. Eu sugiro que vocês comecem a treinar o cérebro de vocês a trazer soluções para a vida. Porque aí, quando os desafios eles vêm, vocês conseguem praticar essas virtudes. Então, por exemplo, se acontece um desafio na minha empresa, cancelado, mas se acontece um desafio na minha empresa, eu já vou estar treinada em habilidades e virtudes para resolvê-lo. Sem ter desespero, sem ter que passar por toda a confusão mental. Percebe? Então é essa congruência. Se eu quero manifestar tal coisa, o que eu preciso? Eu preciso de criatividade, preciso de ânimo, preciso de disposição. E como que eu tenho ânimo? Às vezes é me alimentando melhor. Então, toda manifestação está ligada à ação. Toda manifestação está ligada a um hábito. Então, muitas pessoas levam esse tema de manifestação, de cocriação, para uma parte que aparentemente se torna quase inacessível. E não é bem assim. Percebe? Até mesmo naquele boom que teve desse tema, que foi do livro O Segredo. É sempre sobre visualizar. É sempre sobre você visualizar e soltar. E será que é isso mesmo? No meu ponto de vista, não é só isso. Não é só isso. Você só visualizar, você só escrever, você só fazer um mantra, você só... É só isso. O mínimo que vai acontecer é essas ações te conectarem com um estado mental de relaxamento, que possibilita você a co-criar melhor. Porque você ficar repetindo mantras faz com que a sua mente leve você para um estado cerebral de relaxamento. Então você consegue co-criar e manifestar melhor, com mais atenção, com mais presença. Percebe? Então talvez isso funcione para você, né? Sei lá, ficar escrevendo 50 vezes pra mim não funciona. Pra mim me traz mais raiva, porque a minha mão começa a doer. Se eu ficar escrevendo, e eu já escrevi muito, tá? Tudo que eu tô falando aqui eu já fiz, obviamente. Não vou falar nada aqui que eu não tenha feito, que eu não tenha vivido. Então, se eu ficar lá escrevendo 50 vezes, as coisas vão começar a doer minha mão, vou começar a ficar estressada. E vai me desconectar daquilo da minha intenção. Então, eu prefiro hoje empregar a minha energia nas ações que podem possibilitar a concretização das minhas manifestações. E aí, Mayara, mas eu ouço em todos os lugares que tem Deus, que tem o universo, que tem os guias espirituais que podem nos ajudar. Eles podem e eles vão. Deus, o universo, Buda, seus guias espirituais, eles estão disponíveis para te ajudar. A partir do momento que você está disponível para se ajudar. Percebe? Então, seus guias, seus mentores, Deus, o universo, vai contribuir com as suas manifestações. Agora é um papo um pouco mais a fundo, ok? Eles vão contribuir. Só que eles estão num espaço de tanta contribuição que eles também permitem que você faça as suas escolhas e que você esteja consciente disso. Muitas vezes vão existir treinos para você, percebe? Treinos, muitos treinos para você. E quanto mais treinado você for, mais fácil vão ser esses treinos. Então, a espiritualidade, Deus, o universo, Buda, Hare Krishna, o que for, Oxalá, vai te ajudar. Isso é fato. E a contribuição espiritual deles, dentro da minha experiência, é sempre trazer oportunidades e possibilidades para que você se desenvolva. É trazer apoio, suporte, acolhimento para que você se desenvolva. E se você não tem presença, obviamente você não vai ver essas oportunidades. Percebe? Então você tem todo o apoio de Deus, do universo, dos seus guias espirituais, e você se sente perdido, porque você não parou para perguntar um direcionamento.
E aí você tá tão confuso que você não consegue ouvir esse direcionamento e você não tem confiança para seguir esse direcionamento. Percebe? Então, de nada adianta você ter uma baita de uma equipe espiritual. Um dia eu fui fazer um curso e a professora falou assim: nossa, a sua equipe espiritual é muito grande, você não tá entendendo, é muita gente junta, e é de tudo que você já viu. Vai de fada, gnomo, a uns cavalos, tipo uma farofa espiritual. Então não adianta de nada você ter uma baita de uma equipe espiritual, porque vocês que estão me assistindo, vocês que vão assistir, vocês também têm uma baita de uma equipe espiritual. Então não adianta de nada vocês terem isso, vocês não usarem isso. Percebe? Maiara, eu não acredito em nada disso. Eu acredito em Jesus Cristo e Deus. Tá, de nada adianta você acreditar em Jesus Cristo e Deus se você não acredita em você. Porque eles vão trazer direcionamento, caminho, eles vão trazer as oportunidades, as possibilidades e você não vai dar o próximo passo. Porque você não está capacitado para isso. E muitas vezes essa capacidade vem do corpo, muitas vezes essa falta de capacidade vem do corpo. Muitas vezes essa falta de capacidade vem das virtudes, da falta de conhecimento. Existem infinitas possibilidades, né? E aí você se fecha às possibilidades disponíveis. Então, quando você quer manifestar alguma coisa, primeiro, saia do desespero, saia do medo, saia da elucubração mental daquilo. Eu acho que isso já é... Eu acho que se vocês parassem a live aqui, vocês ouvissem só isso, não entendi nada que a Maiara falou. Mas eu consegui entender isso, já tava bom. Saia da elucubração mental, sabe? Então, muitas vezes as pessoas criam histórias mentais, né? O que é uma elucubração mental? É tipo assim... Vou trazer uma, tá? Pra vocês entenderem. Eu tenho sonho de morar em tal lugar, mas eu não vou morar porque se eu morar, minha mãe vai ficar brava comigo. E eu vim de uma família pobre, eu não posso morar lá. E na outra vida eu matei muitas pessoas, então eu mereço mesmo hoje estar passando por essa escassez, porque eu matei muitas pessoas. Eu mereço que cancelar, tá? Eu mereço que meu chefe não me pague mesmo, meus clientes não me paguem mesmo, porque na outra vida eu matei eles. Isso tudo é elucubração mental, sabe? É uma história que você conta pra nada, no final das contas, né? No final das contas, pra nada. Então, sair da elucubração mental já é um passo muito importante para você ter uma vida manifestada conscientemente. E ter maturidade, que também é uma virtude. A maturidade, ela vai trazer para você a perspectiva de que a sua vida, se você escolhe facilidade na sua vida, existirão caminhos para isso. Muitas vezes você vai ser treinado para isso. Nem sempre nem sempre, não é porque os desafios estão acontecendo com você que você é uma pessoa que merece ser castigada, que tá recebendo alguma coisa de volta. Percebe? Quando você muda o seu olhar para os desafios, mais leveza você manifesta. Então, vou trazer aqui um exemplo extremo, né, de uma doença. Então, você quer manifestar saúde. Tem um exemplo da minha avó. Minha avó, ela passou por uma doença, estágio avançado, nível 4, avançadíssimo, e ela se curou aos 80 anos, né? No ponto de vista de muitas pessoas, improvável. No ponto de vista de muitas pessoas, incurável. E ali, nesse processo, muitas pessoas ajudaram ela nessa manifestação. Então, trazer pessoas para contribuir com você nas manifestações é muito grandioso, porque você está trazendo a energia de outras pessoas, não é mesmo? Então, eu manifestava muito ali, né,
orava muito pela cura da minha avó e outras pessoas também. E a minha avó escolhia isso. Então ela estava aberta a receber a energia que as pessoas estavam mandando para ela, né? E eu não vi, eu não vi, talvez outras pessoas tenham visto. Eu não vi a minha avó falando que ela estava com a doença dela, com a doença que estava no corpo dela. Eu não ouvi durante nenhum processo. Eu ouvi a minha avó falando que ela estava com aquela doença quando ela já estava curada. Aí eu ouvi ela falando para um atendente de um lugar que a gente foi que ela estava no processo final da cura do câncer. Então, foi a única vez que eu ouvi ela falando, depois eu não ouvi também. Não ouvi ela falando. E foi isso. Então, assim, o quanto que você repete o seu desafio, né? Então, às vezes você tá aí com uma doença e a todo momento você tá repetindo que você tá doente, você fala pra todo mundo que você tá doente. E o pior, né? As outras pessoas começam a falar que você tá doente. Então você tem um desafio no seu relacionamento amoroso, você começa a falar pros seus amigos que você tá brigando demais, que você começa a falar mal do seu parceiro e as outras pessoas vão colocando mais energia disso. E mais isso é criado. Mais disso vem à tona. Em vez de você se conectar com o autodesenvolvimento. Então, essa manifestação poderia se desdobrar em muitas coisas, tá? Mas eu tô trazendo aqui pontos chaves que eu acredito que serem valiosos e que talvez vocês não tenham ouvido em qualquer lugar. Então, autodesenvolvimento para mim é uma das chaves para manifestação. Então, você parar de focar no problema e começar a olhar para como que você pode se desenvolver dentro dele. Então, e tudo aquilo que você não resolveu é porque você não tem a consciência. Percebe? Tudo aquilo que você não resolveu é porque você não trouxe para o seu cérebro como resolver. E aí, como que a gente pode fazer isso, né? Muitas pessoas fazem perguntas. Vocês vão ver por aí, já viram por aí. Muitas pessoas fazendo perguntas. Só que a pergunta, ela não veio das terapias energéticas, gente. Se faz pergunta desde que o mundo é mundo. Nos livros de filosofia, de 1800 e sei quantos, tem perguntas. O estoicismo é uma escola extremamente antiga que tem muita base de pergunta. Então, as perguntas, elas fazem com que o seu cérebro crie novos caminhos para te trazer uma solução. Para te trazer mais leveza, para te trazer mais alegria, para te trazer uma dinâmica diferente daquele problema, daquela questão. Então, façam perguntas, né? Perguntas enriquecem muito. Então, tem até um livro chamado Comece pelo Porquê. Comece pelo porquê, né? Então, e criar esse hábito, criar essa rotina de fazer perguntas também é muito grandioso. Acho que ficou claro. Alguém quer fazer alguma pergunta que está vendo aqui ao vivo? Alguém que está aqui ao vivo quer fazer alguma pergunta? Quer que eu traga mais um exemplo? Pode colocar. E quem está vendo gravado, coloca também, né, em alguma das plataformas. Quem está vendo gravado em alguma das plataformas, coloca aqui se tem alguma dúvida, se quer que eu fale de algum outro tema, de alguma outra questão. Qual ficha que cai para você depois dessa aula? O que você achou da aula? Tudo. E é isso. Para mim, manifestação é um estilo de vida. Manifestação tem a ver com ação. Manifestar é você intencionar, é você ter clareza daquilo que você escolhe e você ter congruência com aquilo que você escolhe. Por exemplo, você está manifestando mais clientes e você atende super mal os seus clientes. Né? E você quer manifestar clientes e você não consegue colocar limite nos clientes. Porque às vezes os clientes eles precisam de limites. Então, se você não sabe colocar limite, percebe? Tem alguma técnica que você indique para facilitar a manifestação?
Tem um conjunto de coisas, né, que pode facilitar uma manifestação. Mas para mim, a melhor técnica para você manifestar mais é desenvolver as suas virtudes. Para mim, essa aí é imbatível, é imparável. E como que você desenvolve as suas virtudes? Na justa medida. Se aprimorando, se afinando, tendo congruência. Então, por exemplo, vou trazer um exemplo assim, ó, tá. Se em novembro eu escolho estar morando, se em novembro eu escolho morar em outro país, eu não vou planejar o meu Natal no Brasil, percebe? Então precisa ter congruência. Se em novembro eu escolho estar morando fora do país, eu já preciso estar estudando a língua natal. Percebe? Isso é o que faz com que te aproxima das manifestações. Se eu escolho que mais clientes entrem na loja e compre, eu não vou ficar desesperada. Então, para mim, funciona muito já viver a realidade, que é algo que eu falei muito aqui, não sei se você pegou tudo, mas eu falei muito aqui em coisas que vocês não viram em outros lugares. Então, isso de você já viver como se você fosse é algo primordial, que vai melhorar muito, né, o estado de manifestação de vocês. Então, você vive como se você já fosse, literalmente. Não passa pela sua cabeça a incerteza. A certeza é uma grande questão. A certeza. Quando você começa a perceber, a sentir certeza, você começa a agir, você começa a fazer, você começa a criar. Percebe? Você começa a ouvir os seus guias espirituais, Deus, seus mentores. Porque existe a certeza. Você começa a se conectar. Manifestação também, para mim, tem a ver com pessoas. Isso é o meu ponto de vista, tá? Você começa a se conectar com pessoas que estão trazendo possibilidades para vocês. Eu vou abrir aqui um exercício energético, tá? Eu gosto de fazer um exercício de gotejamento energético. Então, eu fecho... Gente, eu faço isso à noite, orando. Muito simples, né? Então, eu fecho os meus olhos e você pode fazer isso aí, pode fazer isso todos os dias. Se você trabalha... Eu falei aqui sobre manifestação de dinheiro, tá? Não é naquele espaço que eu falei. Não é naquele espaço que eu falei, de desespero. Não tem pílula mágica, técnica especial. É viver. As pessoas estão esquecendo do básico, da base, que é viver. Quanto mais você vive, quanto mais você está em exposição, melhor, não é mesmo? Quanto mais você consegue olhar para lados que você não concorda e não entrar em guerra, melhor para o seu cérebro, mais inteligente você fica. Manifesta mais quem é mais inteligente. Quem é mais desenrolado, não é mesmo? Quem é mais desenrolado manifesta mais. Quem é mais inteligente, quem é mais sagaz, manifesta mais. Então, e sagacidade não tem a ver com introspecção. Você pode ser uma pessoa introspectiva e manifestar muito, tá? Porque você é muito sagaz, você tem agilidade. Então, tem a ver com as virtudes. Então, manifestação é sobre virtude. É se colocar na disposição de ser uma pessoa mais virtuosa a cada dia que passa. Mais virtuoso a cada dia que passa. Então, o exercício de gotejamento já estava... Né? Eu fecho os olhos e eu visualizo o meu corpo. E cada molécula do meu corpo, como se ela explodisse, né? Explodisse em todo o planeta Terra. E ela se conectasse com pessoas que estão buscando por mim.
e que não sabem que estão buscando por mim. E aí é quando pessoas começam a sonhar comigo, pessoas começam a saber do meu nome. É quando fulano fala de mim pra ciclano. E mesmo que tá falando mal, a pessoa fala... Sabe quando chama atenção? Tipo, Maiara Martins, pera aí. Deixa eu ver o que é esse negócio, né? Que negócio, né? Então, acho que eu vou ver. Olha só, o que mais é possível. Então, eu faço esse processo de gotejamento. Então, vocês podem fazer também, intencionando aquilo que vocês escolhem. Para se conectar com pessoas, funciona muito. Para mim, né? E para as pessoas que fazem também. Então, é quando você começa a se conectar com pessoas. Por exemplo, eu tenho várias manifestações. Eu manifesto muita coisa junto. Eu tenho uma regra na minha vida, e que eu aprendi em um dos cursos que eu fiz, que cada vez que um grande professor, cada vez que você manifesta uma coisa, bota 3 no lugar. Manifestou 3. Pensou, ai que vontade de tomar uma Coca-Cola. Seu amigo trouxe uma Coca-Cola, coloca 3 no lugar. 3 manifestações no lugar. 3. E tem uma lista assim, 50, 70 manifestações. Você não manifesta só uma coisa. Porque senão você fica bitolado, você fica estressado, você fica nervoso. Porque você só tem uma coisa para manifestar. E se aquilo não acontece, você cai numa invalidação cruel, não é mesmo? Então eu tenho muitas manifestações, mas tem uma que ela é maior e ela tá a curto prazo já. Ela era médio prazo, agora ela tá a curto prazo e eu tô intencionando, né? Intencionei, já tô em grupos que tem a ver com aquilo. Olha só como eu sou, né? Se eu vou manifestar aquilo, eu entro no Facebook, eu não uso o Facebook para rede social. Eu uso o Facebook para coisas do meu interesse. Vendas e, enfim, coisas do meu interesse. Eu entrei em grupos que tem a ver com aquilo que eu quero. E já começa a pesquisar, começa a falar com pessoas. Percebe? Então, é sempre conexão com as pessoas. Você sempre vai manifestar em grupo. O que eu quero, olha só, o que eu quero, tem uma pessoa lá que também quer. Ela quer algo e ela não sabe que ela pode se conectar comigo. Então, por exemplo, se você vende alguma coisa, se você vende doce, naquele mesmo dia, no seu bairro, tem uma mulher de TPM que quer doce e ela não sabe que ela precisa de você. E você pode se conectar com ela. Então, ninguém manifesta sozinho. Ninguém manifesta sozinho. Então, para mim, conexão com pessoas é muito importante mesmo. Então, se você quer comprar uma coisa, ou se você quer manifesta em virtudes. Manifesta em virtudes, né? Antes eu escrevia muito as minhas manifestações. Eu era a fera do caderninho vermelho de manifestar. Hoje em dia é meu estilo de vida, sabe? Então eu não preciso mais disso. Mas quem se conecta com todas essas técnicas, eu já disse aqui o valor que essas técnicas têm, mas hoje em dia eu não preciso mais, sabe assim? Eu penso e eu crio. E aí tem outra, eu criaria outra live sobre eu penso e eu crio. Porque assim, se eu falo, eu penso, eu crio. Para o pessoal que é ansioso e tem um sistema nervoso traumatizado, lascou. Você concorda? Porque o pessoal que é ansioso e tá com o sistema nervoso traumatizado tem um monte de pensamento intrusivo. E aí se eu falo, eu penso, eu crio, lascou. Né? Porque o pessoal que é ansioso tem 1000 pensamentos por segundo. O pessoal que tá lá estressado tem vários pensamentos. O que é pensamento intrusivo? Pensamento intrusivo, gente, é tipo assim. E aí vocês me falam se faz sentido. É tipo assim, você pensa, nossa, a casa vai desmoronar.
Ai, que barulho é esse? Deve ser um ladrão entrando, eu vou morrer. Pessoal, tem, né? Eu sou assim. Minha mente é assim. Não eu sou assim, né? Mas a minha mente, ela tem esse funcionamento e tem tudo a ver com a minha história, com a história do meu corpo, com a história da minha infância. Então, se eu falo, eu penso e eu crio para um pessoal que é do meu time, lascou de verde e amarelo. Porque aí a pessoa vai ficar, meu Deus, né? O pessoal que é mais ansioso, que tem um sistema nervoso mais traumatizado, se vê uma notícia no jornal que um fulano de camisa preta passou e tava com uma mochila e ele tava fazendo coisa errada, se passar alguém com a camisa preta, com a mochila nas costas, já fala, meu Deus, essa pessoa vai entrar aqui, eu tô lascada. Sempre tá né? Sempre tá no pior cenário. Alguém aqui também é desse time? E a maioria dessas pessoas se acham loucas. Na verdade, isso não é loucura, isso é só um pensamento que o seu sistema tá mandando pra você como uma forma de proteção. Só isso passa. Né? Antes eu achava que eu era louca. Né? O pessoal que tá atravessando a rua e já pensa, meu Deus, eu tenho que atravessar antes daquele carro, senão eu vou morrer. Eu achava que eu era louca, mas não é loucura, gente, é só um mecanismo humano que as pessoas que viveram essa trajetória têm para se proteger. E é completamente natural, você não precisa viver à base de remédio por conta disso, tá? Alguém aqui tem esses pensamentos? Tô abrindo um espaço íntimo, hein? Alguém aqui tem esses pensamentos? E aí, se você conta isso para um psiquiatra, que muitos psiquiatras não têm esse conhecimento, tá? Pasmem. Mas, Maiara, como assim? Pasma aí do outro lado. Muitos psiquiatras não têm esse conhecimento. Aí você fala isso pra eles te passam logo uma receita de um remédio. Então, nem sempre a sua mente vai criar aquilo que você deseja. Graças a Deus. Às vezes vai. Às vezes o seu pensamento ele é criativo. E vai. E a sua força tem muito poder. Inclusive tem um poder de impactar o coletivo. Então, se você está no seu trabalho, na sua família, num curso, tem o poder de impactar ali. Então, essa é a aula de manifestação. Espero que vocês tenham gostado. Para mim, a melhor técnica para manifestar é se desenvolver, é ser mais virtuoso, é estar em ação, se conectar com pessoas. Para mim, é a melhor e mais eficaz forma de ter um estilo de vida de manifestação. A gente poderia destrinchar esse tema em muitas outras aulas, mas por hoje é isso. Espero que vocês gostem. E quem vai assistir gravado, coloca o que achou, coloca o grande insight, tá bom? Um beijo.